como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. CBN, papo certo. Papo certo pra gente falar hoje da linguagem coloquial. Será que tem erro? Tem variação? São dois tipos de linguagem. Nós vamos conversar com a Lídia. Eu quero saber pronunciar certinho seu sobrenome. Se é Mahalen ou Mahalen? É isso. Acertou, Mahalen. Mahalen. Primeira opção. Tá certo. Então, Lídia Mahalen, psicopedagoga formada em letras, muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Guariz e Thalita. Acertei? Isso, obrigada, Acertou. Opa. Obrigada. Tá bom. E Obrigada pelo... nós que agradecemos. O meu Guarizo, por exemplo, tem gente que escreve com S, tem gente que escreve com Z só, mas o que, pelo menos na fonética fica fácil de falar, né, professora? É uma variação, Guariz. O importante é nós nos comunicarmos. Exatamente. Bom, e a gente fala, olha, eu acabei de dar esse exemplo sem querer, numa linguagem coloquial, que é bem diferente Sim. da linguagem culta, né? Teria que dizer, Sim. nós falamos sobre esses tipos de linguagem, né? Nós temos a norma culta, né, que são as regras estabelecidas pela gramática, né, pela gramática normativa, e a coloquial que nós usamos no dia a dia. Ambas estão corretas, vai depender do momento que você quer usar essa linguagem. Eu costumo dizer que a linguagem é uma roupa, né, como uma roupa. Dependendo da situação, nós usamos a linguagem. Uhum. E aí, Lídia, eu ia te perguntar justamente isso, né? Em quais situações ali é mais adequado utilizar, por exemplo, a linguagem culta? A linguagem culta, nós vamos utilizar, por exemplo, numa entrevista de emprego, principalmente na escrita, né? Na escrita nós precisamos usar a linguagem culta. Num momento de descontração, eu falo isso muito para os meus alunos, né? Entre vocês vão criando as gírias, os dialetos de vocês e está tudo bem. Quando nós vamos nos direcionar a uma pessoa com menos intimidade, nós vamos usar a linguagem culta, a linguagem formal. Por isso é diferente a linguagem que eu falo da linguagem que eu escrevo. Essa é a diferença. E como boa mineira, né, eu venho falar um pouco também do nosso dialeto mineiro, que é o dialeto mineirês. Por isso eu pedi a oportunidade para falar um pouco sobre isso com vocês. Sobre esses trens, você quer falar? Qualquer trem, eu falo de qualquer trem. E dizer que não tem uma regra, né? O importante é nós nos comunicarmos e termos respeito pelo falante. Pois é. Eu acredito que nós precisamos entender que nem todos têm as mesmas condições. Mas se nós conseguimos nos comunicar, nós falamos corretamente. Isso é o mais importante. Então, nós como mineiros, né, nos comunicamos muito rápido. Então, a gente fala, por exemplo, mas tomate, né? Você é filho de quem? É filho de quem é um clássico. É engraçado que parece que é marca nossa, né? Você é filho de quem? É natural. Eu não vou falar você é filho de quem. E às vezes as pessoas falam assim pra mim, Lídia, fala mais devagar, porque nós tendemos a engolir sílabas, é muito mais rápido a fala. Mas não é errado. É o nosso jeito mineiro de ser. A indignação do ai, não é? Também usa com muita frequência. Com muita frequência. Eu falo que o ai é o nosso coringa. É o nosso coringa linguístico. Porque eu posso usar o ai de diversas formas, né? Então, por exemplo, eu chego aqui e não achei um objeto. Ué, onde que eu deixei? É diferente. Então eu falo assim, ué, você veio? É susto, né? Uai, você sabe que você tinha razão? Então, assim, ele é um coringa e sobre etimologia, até conversei um pouco com o professor André, que teve com vocês, que é um professor que eu admiro muito aqui da escola, e o André gosta muito de pesquisar sobre a etimologia das palavras, né? E eu falei, o ai não tem uma etimologia 100%, então são lendas, porque o dialeto mineiro é compreendido em suma como um vocabulário de expressão afetiva, né? Então é mais folclórico do que uma regra geral. Então, assim, a regra que a gente tende como a mais afetiva é que alguns ingleses foram para Minas, né, na época deixa eu ver a palavra. Da Inconfidência? Calma. Não. Quando chegaram os trens. Mais ou menos. Quando foram, na verdade, quando eles vieram para explorar mesmo as minas, né?
E aí eles usavam muito o why, mas não o why de por quê? Why, Sim. a expressão. E nós pegamos isso pra gente, né, internalizamos aquilo e transformamos no why, que é o nosso. Então, assim, tem vários folclores, são lendas, mas o why a gente usa para tudo. E tanto que ela tá esparramada aí pelo Brasil, né? Que muita gente, aqui em Campinas, muita gente fala why. Eu falo, você é mineiro? Não, não é mineiro. É verdade. Mas é why. Acostumou, né? Muito, né? Pois Sim. é, a gente tem amigos mineiros, né? Bastante. Aqui na cidade de Campinas virou meio cosmopolita, misturou bastante. Mas eu vou lembrar de uma aula de português que eu tive muitos anos atrás, que o professor deu um exemplo do coloquial e da norma culta. Se colocar, por exemplo, na porta de um bairro, em qualquer lugar assim, ogiva nuclear, virou até piada. A gente falou, deve vir algum presente aí. Se alguém colocar cuidado, bomba, aí as pessoas vão tomar cuidado. Eu acho que é esse exemplo que explica o uso do coloquial no dia a dia também, né? Sim, é isso. É bem isso. E nós precisamos pensar que para ter uma comunicação efetiva, todo mundo que está ali precisa entender. Então, eu preciso escolher muito as minhas palavras para que o meu falante me entenda. Não adianta eu escolher um vocabulário muito rebuscado e o meu falante não me entender. Eu estou falando para quem? Qual é a maior função da nossa língua? A comunicação. Então, eu não posso deixar uma pessoa constrangida com a minha linguagem, entende? Uhum. Eu acho que é um pouco, inclusive, do que a gente vive, né, Guarizo, no jornalismo. Exato. Né? A gente, enfim, lida ali com muitos dialetos, né? Ali, tanto da polícia militar, é técnico. E a gente tem que transferir, por exemplo, isso pro nosso público. É dizer assim, ô Lígia, eu vou falar pra você. Seria o para você, né? Não adianta querer falar muito bonito e o outro do outro lado não entender nada. Até quando a gente fala fácil, às vezes as pessoas não entendem, Lídia. E outra coisa, eu não posso também usar a minha língua para deixar ninguém constrangido. A linguagem é para juntar as pessoas, não é para afastar as pessoas da gente. E entender que, às vezes, ele não vai fazer uma frase com toda a combinação necessária, ou vou conjugar o verbo, por exemplo, nós vai, né? Que muitas pessoas falam. Eu estou entendendo que nós vamos para algum lugar, tá tudo bem. Né, o nós vai, porque nem todo mundo teve a condição de ter o estudo, mas dentro daquela região, uso muito o exemplo do Chico Bento, né? O Chico Bento vai à escola, ele conversa, a professora conversa com ele, explica todas as formas, mas qual é o maior tempo que ele fica? É na escola ou em casa, com a família, com todo mundo que está ali, com aquela cultura riquíssima, né, que acolhe com amor, que acolhe com palavra. A linguagem, ela tem que acolher, ela não tem, de novo, que afastar as pessoas da gente. Então, a gente tem que entender, e muitas vezes os olhos falam mais que as palavras, né? Eu acredito muito nisso, que é como a gente se posta, como a gente se coloca. Às vezes, a linguagem, né, a norma culta, ela é tida como as pessoas arrogantes que estão usando essa linguagem, né? Estão falando toda pomposa. E a gente precisa desmistificar isso, porque tem muitas pessoas simples também que tiveram outras oportunidades que não foi, por exemplo, estudar numa boa faculdade, mas a família sempre leu muito, né? Os pais são leitores. O pai leitor, o filho obviamente vai ser leitor, porque nós temos um exemplo de leitura em casa. Né? Então, é um pouco cultural também. Eu acho que a língua vai muito de quem nós somos, com quem nós convivemos e onde nós queremos chegar, né? Com essa linguagem, com essa comunicação, quem nós queremos trazer para perto de nós. Só um detalhe que o Chico Bento fala com a Fessora, né? A Fessora. Ele é espertíssimo, muito esperto. Ele, como diz lá em Minas, ele dá um nó em muita gente. E ela, muitas vezes usada, né, Lídia, da forma errada, ela afasta ali as duas partes, né? Porque não adianta a gente querer. Sim, não adianta querer, é o que a gente está falando, não adianta eu querer forçar uma situação. Eu sou quem eu sou, ponto. Uhum. Né? Porque às vezes você vai tentar usar uma linguagem mais rebuscada e você se perde. Ah, sim, já. Principalmente nas concordâncias. A gente vai, tá certo. No coloquial tá certo, que a gente é singular. E a gente desemendado, tá?
a gente junto, não. Ah, não, aí é outra coisa. Aí é o Cacete Planeta. Então, veja, a sonoridade também é muito importante. Exato. O agente secreto. E eu falo, Lídia, hoje a gente tem muita questão da internet, né? A questão dos jovens. E como é que vocês lidam com essa situação, né? Dessa linguagem com os estudantes? Porque ali dificulta ainda mais isso. Como é que vocês trabalham essa questão ali de até mesmo de novas palavras que ele acaba tendo ali na internet, um dialeto, ou melhor dizendo, próprio dali, né? As abreviações e tudo mais. O tempo todo nós lidamos com isso, principalmente nas produções textuais. Então, o que nós explicamos para eles? Que a língua falada é diferente da escrita. Então, eles podem usar esse dialeto, é natural, né, da comunicação, mas eles precisam ler, porque somente a leitura traz a riqueza de um bom vocabulário. Se eles não tiverem o costume de ler, quem não lê, não escreve, ponto. Eles podem usar a linguagem que for, todas as abreviações possíveis, que às vezes eu tenho sobrinho de todas as idades, o mais novo tem 14. Às vezes eu olho no celular e falei, o que significa isso? E ele me explica, porque eu estou antenada também para entender, né, o que a juventude fala. Mas o que eles precisam saber, eu falo muito com ele, você precisa ler. Não tem como nós identificarmos as palavras se nós não visualizarmos a escrita dessa palavra. Então, acho que a fala principal com os alunos é isso. Escrever precisa ser da mesma forma que está na norma, lá na gramática normativa. Sim. Falar ou escrever com seus amigos, e aí eu volto naquela mesma situação, né, que a linguagem também é uma roupa. Eu não vou à missa, por exemplo, com roupa de banho, entende? Sim. Eu não vou ao jogo de futebol com terno. Então, conforme a pessoa que eu vou me comunicar, eu vou adequar a linguagem. Agora, a escrita, ela precisa estar dentro da norma, porque não, a pessoa que vai ler o meu texto, principalmente o professor, ele não está comigo para tirar dúvida. Então, ela tem que ficar clara, eu tenho que entender o texto, independente de onde eu esteja. Por isso que a gente usa a norma culta, para a gente entender em qualquer parte, né, do Brasil que nós tivermos. Eu posso usar minhas expressões, os dialetos regionais, por exemplo, Minas é enorme, então eu não tenho um dialeto mineiro do estado todo, né? A gente sabe disso. Eu sou do sul de Minas, então nós temos expressões diferentes. Tá tudo bem, só que a Lídia aqui em Campinas tem de ser a mesma Lídia lá em São Paulo, tem que ser a mesma Lídia lá em Palmas, porque eu vou escrever um texto para qualquer um professor. É assim no vestibular, é assim no Enem. Uhum. Então, eles têm de escrever de uma forma que todas as pessoas vão entender. Qual é a forma que todas as pessoas vão entender? A nossa norma culta. Por isso, eles têm de entender essa diferença. Por exemplo, não escrever em sigla, né? Como acontece nos papos de WhatsApp. Agora, eu quero um último exemplo aqui, porque essa eu acho muito interessante. Hoje em dia, quando a gente vai num bar, numa boate, numa balada, né? Fala-se da bendita consumação. Não seria o consumo, né? Ou você tem que consumar todo aquele valor que você tem para consumir. Essa, eu acho que tentaram colocar um coloquial, só que ficou mais difícil a palavra. Ficou mais difícil. Eu também opto pelo consumo, mas como a nossa língua portuguesa é uma língua viva, as pessoas tendem a fazer as mudanças. Né? Eu falo que a língua é viva, ela está em constante mudança. Por isso que algumas palavras, de acordo com determinados usos ou a sequência, não a sequência, mas quero dizer, quando as pessoas usam muito uma palavra específica, ela entra no nosso dicionário. Por quê? Porque como a nossa língua é viva, ela passa a integrar a nossa linguagem por isso. Então, a gente chama isso de licença poética. Perfeito. Então, a licença poética, ela dá essa variedade aí. Eu posso pensar em formas diferentes para uma mesma palavra. Dou vida a essa palavra justamente porque a nossa língua portuguesa é viva. Então, ela vai se adaptando ao povo e a como esse povo utiliza essa linguagem de forma que todo mundo naquele estabelecimento se sinta acolhido. Mas eu ainda acho que é a forma correta. Perfeito, que papo legal aqui, os ouvintes mandando mensagem, o Edson elogiando bastante. Quero agradecer muito a Lídia Mahallen, a psicopedagoga. Esse não tem coloquial, psicopedagoga tem que falar assim mesmo. Assim mesmo.
É assim mesmo. Agradeço muito. Foi um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouquinho, né, da cultura aí para vocês. Eu falo que ainda mais vocês que estão, né, o tempo todo ao vivo, e quando eu recebi o convite, falei, nossa, ao vivo, como faz quando a gente erra? Quando a gente erra, a gente fala de novo. É verdade. Tá tudo bem, porque a vida é ao vivo. Né? Então, os alunos, porque assim, eles têm medo, às vezes, de ler um texto que eles produzem em voz alta, ou apresentar um trabalho, e a gente ensina os alunos para a vida. Falou, lá no mercado de trabalho, você vai ter de apresentar um trabalho para o seu chefe. Como que você vai fazer? Mas é lá. Falei, mas é lá, mas eu tenho que te treinar desde aqui. Claro. Porque não é fácil para ninguém. Todo mundo sente o frio na barriga na hora que vai falar ao vivo. Errou, pausa, respira e vai de novo. Tá tudo certo. Nós nos comunicamos super bem hoje, não foi? Foi uma delícia de papo. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Lídia. Até a próxima. Até mais. Até, um beijo para vocês. Beijo. Sabe, Thalita, uma vez eu estava falando no programa de esporte sobre um time de futebol que estava chegando para comemorar o título, eu chamei de cortejo. Aí eu soube que na língua portuguesa não tá errado. Porém, né, cortejo você associa a velório, enterro, né? E virou motivo de piada, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com o que a gente fala aqui. 3h31. Repórter CBN.